apostilas e vendendo os materiais escolares que as crianças, jovens, adolescentes que estudam e até adultos precisam. Procurar nós ali na Rua Janes Aranza 1272, próxima à rodoviária. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que nos assiste nesta manhã. E a palavra de Deus, neste momento, nós vamos ter uma reflexão da palavra de Deus, baseada no texto em que a diaconisa Marlene leu no introdutório do programa. E você vai se alimentar da palavra de Deus nesse instante. Logo depois da palavra, dentro do tempo permitido ao nosso programa, iremos trabalhar com as outras melodias. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A diaconisa Marlene leu o texto em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Antes, porém, vamos dar uma viajadazinha antes desse capítulo, nos seguintes versículos, do capítulo 5, verso 15. E diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Versículo 17 vai nos dizer e informar o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o verso 20 vai dizer o seguinte: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Queria chamar a atenção dos nossos amados ouvintes para essa pequena parte. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Você já ouviu falar em embaixadores? A gente abre o jornal e lê que lá no Israel tem um embaixador brasileiro lá. O que é que ele está fazendo lá? Representando o Brasil. E a mesma coisa aqui na Bíblia. Quando ela diz, o apóstolo Paulo faz essa referência, que nós crentes, ou melhor, cristãos, porque crentes até o diabo é, é verdade, porque crente até o diabo é, mas nós cristãos que professam a fé em Cristo, única, verdadeira, genuína, somos aqui colocados como embaixadores do Senhor na terra, ou seja, representantes de Deus aqui na terra. E para ser representante de Deus aqui na terra, nós temos que ter uma vida no altar do Senhor. Nós temos que ter uma vida transparente, mostrando realmente o que somos. Não importa mostrar se dentro dessa transparência vai parecer alguma coisa errada. Mas o importante é ser transparente para os demais, para que eles possam ver Cristo em nós. A palavra de Deus diz que nós estamos neste mundo e não somos dele. A palavra de Deus nos diz que estamos aqui na terra como forasteiros. A palavra de Deus nos diz que somos representantes de Deus aqui na terra, como o texto aqui fala, embaixadores. Temos uma responsabilidade. E o texto, no diluir do texto, a gente vai perceber que no fechar desses 3 versículos, nós somos vocacionados. Por isso que somos chamados para anunciar a palavra de boas novas. Evidentemente que nessa caminhada existe uma preparação. Evidentemente que não se coloca em xeque que de um momento assim rápido, no estalar de dedos, você esteja falando do amor de Deus, você sendo usado por Deus e falar desse amor de Deus para as pessoas sem antes ter ido a um seminário, sem antes ter feito um curso bíblico. Deus pode te usar sim. Mas o melhor de tudo é que Deus nos aconselha que nos preparemos. Ele foi o instrutor dos discípulos.
que logo depois foram apóstolos. Cada um recebeu as instruções, cada um recebeu as doutrinas, cada um recebeu o que Jesus queria passar. Porque Jesus estava preparando eles para que eles permanecessem na terra, representando ele no ministério que ele criou, no ministério que ele trabalhou. Os apóstolos foram a continuidade de Jesus. Os apóstolos hoje não existem mais, mas existe a igreja do Senhor. É ela que é a responsável de levar o evangelho a toda criatura, a todo aquele que necessita ouvir da palavra de Deus, seja por qualquer meio, mas essa responsabilidade está sobre a igreja. Por isso, amados, todo batista, né, tem um tema, né? Três tópicos, né? É característico, a gente não sai dessa, seja pastor, seja diácono, seja um homem ou uma mulher usada por Deus e usado por Deus para trazer uma pequena reflexão, trabalha nessa linha, né? Então, no nosso tema de hoje, para a nossa reflexão, escolhas importantes na caminhada cristã. Nós temos esse porém, né? Não é só viver uma vida cristã, é dentro dessa própria vida fazer escolhas, e escolhas que agrada ao Senhor. Não é a escolha que vai me agradar, ou a minha esposa, ou meus irmãos da igreja, mas é uma escolha que vai agradar ao Senhor. É uma escolha que vai alegrar o coração do Senhor. Por isso, Paulo nos apresenta no texto lido como cooperadores do Senhor, do reino de Deus. Diz que trabalhamos junto a Deus. Olha a ligação. Olha como existe uma aproximação muito nítida por tudo aquilo que Deus fez através de Jesus por nós e o que Ele requer de nós. Claro, recebemos a salvação de graça, e foi pela graça que fomos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Mas eu já fui salvo, não tenho mais nada o que fazer, já estou salvo. Isso é um engano. E quem propaga essa mensagem, propaga uma mensagem enganosa. Se nós somos cooperadores, como diz Paulo aqui, se nós somos vocacionados, como diz a palavra de Deus, e se somos chamados, é porque Deus quer algo de nós. E esse algo é justamente isso: continuar fazendo aquilo que Jesus deixou ensinado com os discípulos, os apóstolos. E por falar em discípulos, cada um de nós, seja homem ou mulher, somos discípulos de Jesus. Aquele que professa fé genuína, aquele que professa, ou melhor, que caminha numa vida cristã que agrada o coração de Deus. Aquele que não atenta para si mesmo, como diz o texto aqui do capítulo 5. Não é? Há um texto na palavra do Senhor que faz uma referência ao próprio Jesus, que ele se esvaziou da sua posição celestial e veio a esta terra como homem. Sentiu como homem todas as coisas que um homem natural sente e recebeu todas as coisas que um homem natural recebe. Então, eu e você temos que nos esvaziar muito mais ainda para poder eclodir, para poder ser mostrado como foco, para ser refletido quem é Jesus na vida das pessoas. E quem se ensoberbece com isso, cai. Mas quem é humilde será exaltado por Deus, assim como diz a sua palavra. A igreja, aqueles que compõem a igreja, aqueles que fazem a igreja,
Se pensa em valor posicional, está pensando errado. Porque Deus em nós é as primícias, é o primeiro. Mas infelizmente existe na vida de muitos a troca. Às vezes Deus está lá e colocado como último. Muitas outras coisas que me afagam, muitas outras coisas que é de meu interesse, está em primeiro lugar. Mas a palavra de Deus combate isso. Ela diz que em primeiro lugar é o Senhor. Isso está claro lá no texto sagrado, quando diz: buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas, não é uma coisa, as outras coisas serão acrescentadas. Tudo de bom será acrescentado. Mas o ruim não vai ser acrescentado? Acrescenta-se também, porque faz parte da vida. E o Senhor está sob o controle de todas as coisas. O bom é para a gente desfrutar. O ruim é para a gente ser aprimorados na caminhada cristã. Como diz o texto da palavra, é para ser aprovado por Deus. Passando pela prova e sendo aprovado por Deus. Então, meus amados irmãos, Paulo, ele faz muitas referências sobre a vocação do cristão, sobre as perseguições, a maturidade e as adversidades que cercam os cristãos sobre a face da terra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, vai dizer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Me chama a atenção as palavras firmes, que vem de firmeza, e constantes, que vem de constância. E ainda a palavra abundantes, que vem de abundância. Olha o que Deus fala através do seu servo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, na carta, capítulo 15, verso 58. Permanecei firmes, ó vós santos de Deus. Permanecei firmes, suportai um pouco mais, então a tempestade da vida passará. Daqui a algum tempo eu vou fazer 40 anos no Evangelho. Passei por muitas tempestades na minha igreja. Muitas tempestades mesmo. Mas o interessante é o que Deus assina embaixo. É que atrás de uma tempestade, logo após ela passar, vem a bonança. E a bonança, ela não vem só assim restrita. Ela traz muitas coisas boas. Ela traz paz, ela traz crescimento, ela traz maturação, ela traz coisas boas para a vida espiritual. Agora tem uma condição. Qual é? Se permanecerem firmes. Lamentavelmente os fracos na fé caem. Mas aqueles que se alimentam permanecem firmes. Passa pela tempestade. Naturalmente hoje no mundo a gente está vendo aí através de jornais a questão da natureza reagindo por causa da mão do homem, ferindo a natureza viva, ela é viva, ela sente, ela reage. E os homens, de uma certa forma, pela ganância, destruindo aquilo que Deus construiu. E no caso aí, trazendo consequências trágicas para as pessoas. Destruição, morte e por aí vai. Mas se permanecermos firmes, passando a tempestade, passando a perseguição, logo em seguida vem a bonança. E sereis recompensados por aquele Deus de quem sois servos.
e que valorizará devidamente todas as vossas provações e aflições. Não é a igreja, não é o pastor, não é um outro irmão que vai valorizar. Muitas pessoas deixam de fazer as coisas na igreja esperando valorização, aplauso do ouvinte, do que está presente. Mas não é o ouvinte, não é o que está presente que vai te valorizar por fazer algo no reino. Quem vai te valorizar é o Senhor. Quem vai te engrandecer é o Senhor. Quem vai colocar você em lugares altos é o Senhor. Tudo que tem a tendência para o eu, cai. Não fica de pé. É eu que faço, é eu que sou, é eu que sei. Cai. Porque nesse eu não tem a submissão, que é uma das características do cristão, que é ser submisso a Deus. Muita gente não quer ser submisso. Muita gente quer estar na igreja, mas não quer ter submissão. Submissão não é baixar a cabeça. Submissão é levantar a cabeça e obedecer ao pastor. A obediência ao pastor terreno é consequência, mas a obediência a Deus, aí você está sendo submisso. Porque qual é a prova? É que você está fazendo a vontade de Deus na terra, seja aqui, seja lá fora. Não tenha medo. Apocalipse 2:10 vai dizer isso para você. Se você tem medo, Apocalipse de João vai dizer isso. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer por amor ao Evangelho. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu lhe concederei a coroa da vida. Esse é o nosso galardão. É ser fiel até a morte, até passar desse prisma terreno para o espiritual em definitivo, e lá receber o galardão por aquilo que você fez aqui na terra a favor do Evangelho. Por isso que o texto vai dizer que não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Aqui me lembra a situação de José. Olha a história de José como cabe nitidamente aqui. O que aquele jovem sofreu e depois o que ele recebeu no final é maravilhoso. É um retrato daquilo que nós vamos receber na glória, sofrendo aqui na terra e ser premiado na glória. É isso que Deus quer passar para nós. O verso 1 do capítulo 6, ele vai nos caracterizar como colaboradores do reino. E isso nos indica que devemos receber o apostolado de Paulo como um genuíno evangelho. Paulo foi o único dos apóstolos que não andou com Jesus. Era perseguidor dos cristãos. Foi participante da morte de Estevão. Mas teve um encontro com Deus na estrada de Damasco. E ali mudou a sua vida. E de perseguir, passou a ser perseguido. Passou a sentir o que ele próprio fazia em desfavor dos cristãos daquela época. Mas é um dos maiores, se não o maior apóstolo do grupo do apostolado do Novo Testamento. Não é de graça que lá está as cartas de Paulo e a primeira, e segunda e terceira viagem missionária. O homem trabalhou, o homem foi cooperador. E assim a palavra de Deus diz que nós, como igreja, devemos ser cooperadores de Cristo aqui na terra. Devemos nos atentarmos para a expressão em vão. Ela nos indica 2 pontos, amados.
Primeiro ponto é que essa palavra em vão, esse termo, indica distanciamento de uma profissão de fé em Cristo. Lá em 1 João 2,19, vai nos relatar bem, vai nos trazer à luz bem esse sentido de uma profissão de fé em Cristo. Que profissão de fé é essa que você se mantém distante daquilo que Deus te chama para fazer? O segundo ponto é que não devemos desenvolver um caráter, não se desenvolve, melhor dizendo, um caráter semelhante ao de Cristo. 1 Coríntios 3, verso 12 a 14. Se somos servos, se somos cooperadores do reino de Deus aqui na terra, devemos ter em nós o caráter de Cristo. Ser semelhante a Cristo. Não é por nada que o próprio apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, imitando aquilo que Jesus fez na terra, se aproximando o máximo possível daquilo que Jesus fez na terra. Então, não desenvolvendo um caráter semelhante ao de Cristo, estaremos também servindo a Deus, entre aspas, mas mantendo uma distância. A palavra de Deus vai nos conclamar a ser íntimos do Senhor, a ter intimidades para com Deus. E como eu vou professar uma fé e como eu vou ser servo, mantendo uma distância de Deus, não querendo muita conversa com Deus, não querendo trabalhar na obra de Deus, não querendo desenvolvê-la aonde é para ser desenvolvida. A obra de cada um se manifesta na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. A palavra de Deus, ela vai nos dar essa referência. A obra de cada um, seja boa ou ruim, se manifestará. A obra de cada um, o dia declarará. E a obra de cada um será aprovada pelo fogo. Você quer ser aprovado por Deus? O verso 2 do capítulo 6, ele vai trazer sobre: eu tenho ouvido e socorrido. Eu ouvi e socorri. Nos aponta em um contexto maior, fundamentado no livro do profeta Isaías 49:8. Isaías 49:8. Ele vai dizer o seguinte: a palavra aqui no livro, melhor dizendo, de Isaías 49, verso 8, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvirei, e no dia da salvação te ajudarei, e te guardarei, e a ti darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas. Promessa de Deus. Esse versículo está muito semelhante, muito parecido com o que nós lemos no introito do programa, na primeira leitura. Deus nos dá, Deus nos cobra. Então, precisamos fazer algo pelo Evangelho, porque as pessoas estão aí,
necessitadas de ouvir, necessitadas de reconhecer a sua pequenez, necessitadas de transformação, essa que não é feita pela igreja nem pelo individualmente a pessoa que a evangeliza, mas pelo Espírito Santo de Deus, que a convence de todo o pecado, da injustiça e do juízo. E assim ela toma um novo rumo, um rumo na fé, uma fé renovada. Não essa renovação que vemos por aí, colorida, mas uma renovação na vida da pessoa, literalmente. Eu tenho um testemunho aqui do lado. Quando eu for cristã, eu quero ser cristã autêntica e verdadeira. Eu não quero entrar na vida cristã para brincar. É o que muitos fazem por aí. É uma aventura, é uma brincadeira. Há caminhos que ao homem parece ser bom, diz a palavra, mas o seu final é morte. Então precisamos ter esse cuidado com a nossa vida cristã. Ela não é uma brincadeira. E a palavra de Deus vai dizer que o tempo chegou, o momento é agora. Não é amanhã, não foi ontem, é agora. A palavra de Deus, ela tem uma história de construção, mas as ações de transformação é agora. As pessoas que mudarem hoje, mudou hoje, não vai mudar amanhã. Amanhã serão outras. E as pessoas que já mudou hoje e que vão mudar amanhã, não tem nada a ver mais com o passado. A palavra de Deus diz que eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Já passou. Tu tem uma vida nova agora. Segue, caminha por ela, constrói ela de uma maneira tal que agrade o coração de Deus. Isso não nos impede de errarmos. Isso não nos impede de cometer algum delito de pecado. Porém, a palavra de Deus nos aponta que há um advogado que vai nos advogar diante do tribunal de Cristo. Mesmo assim, nós temos um advogado. Olha como Deus é maravilhoso. Agora, eu não entendo porque muita gente tem medo, receio do Evangelho, que é um Evangelho que traz vida, vida nova, vida em abundância. As pessoas estão muito grudadas, arraigadas no pecado, que leva elas para a morte eterna. E elas acham bom isso. E não querem sair disso. Eu convidei uma pessoa a ir à igreja e ela disse: eu tenho Cristo, mas não tenho vontade de ir à igreja. Como é que eu tenho Cristo e não tenho vontade de ir à igreja? De ir ao templo, né? Que na verdade é o templo. A igreja somos nós, estamos lá no templo. Não tenho vontade de ir, mas tenho Cristo. Mas como é que você tem Cristo? Ele não soube explicar. Irmãos, o tabernáculo, a tenda de Deus, depois o tabernáculo, depois o templo, foi feito para o povo de Deus se reunir em comunhão. Existe a necessidade disso. Eu não creio piamente naquele que afirma: para mim ser um cristão, eu não preciso de estar no templo. Eu sou cristão na minha casa, na rua, no trabalho. Ninguém está dizendo que você não é. Mas na verdade é preciso estar na igreja, porque é lá que se tem a comunhão. Eu passo 7 dias trabalhando, chego de noite em casa, mesmo na hora que está começando o culto lá na minha igreja, e não tem como eu ir. Quando o culto começa, eu estou chegando.
Aí eu passo a semana toda sem ver meus irmãos. Só os vejo por vídeo ou então por uma mensagem no WhatsApp. Mas no domingo eu estou lá pela manhã e à noite, em comunhão com eles. Existe a necessidade de se estar em comunhão. Esse negócio de ser cristão em casa é balela, é desculpa esfarrapada, é estar em cima do muro, é amar a dois senhores. E a Bíblia não nos ensina a amar dois senhores, só um. Ou você ama Deus, ou você ama Satanás. Só que a escolha não é Deus que faz, a escolha é você que faz. Aí é que está o problema. Se você não ouve, se você não assiste, se você não vai a uma igreja ouvir a palavra, se você rejeita, automaticamente você está fazendo uma escolha. E não é uma escolha boa, diga-se de passagem. As expressões agora e dia da salvação se refere de maneira geral ao tempo entre a primeira e a segunda vinda. Então, o agora está aí no meio. Jesus veio a primeira vez, como a história bíblica narra, virá a segunda vez, como as profecias continuam narrando, e é nesse inteirinho de tempo, entre a primeira e a segunda vinda, que é o seu tempo, que é o agora para você escolher. Por isso que as igrejas, nos cultos, o próprio pastor, o presbítero, ou o diácono, ou outro irmão que foi convocado para aquele dia trazer uma palavra, ele vai sempre relatar isso. O tempo é agora. Porque não é antes de Cristo nem depois de Cristo. É entre as duas vindas. Você tem essa oportunidade de escolher. E lamentavelmente, se não escolher, você já sabe a qual caminho você está indo. E o versículo 3 do capítulo 6 vai falar sobre sem ocasião de tropeço. A expressão não dando em nada e a ocasião de tropeço, melhor dizendo, é uma referência ao caráter e às ações de Paulo, abertas para quem quiser ver. Meus amados irmãos em Cristo, se é um dos apóstolos que botou o livro aberto mesmo, foi Paulo. Foi Paulo. Nós usamos aqui, normalmente, no nosso dia a dia, quando a seguinte expressão, deu a cara a tapa. Foi o apóstolo Paulo. Não sei se tem nada a ver com a coragem antes que ele era perseguidor, não sei. Mas que Deus fez uma mudança em Paulo, fez. E ele não teve medo, não teve receio. Ele enfrentou toda a situação de perseguição a qual ele era personagem antes de conhecer a Cristo. Sofreu tudo isso. Foi açoitado, foi preso, sofreu naufrágio, foi de tudo que você possa imaginar. Paulo sofreu, mas não desistiu. Ele foi firme na decisão dele. Ele reconheceu Cristo como Filho de Deus. Ele reconheceu que há vida eterna. Ele reconheceu que as pessoas precisam ser transformadas, não por ele, Paulo, nem por igreja A, B ou C, mas pelo Espírito Santo. Mas qual é a contribuição? Alguém levar a palavra. Paulo fez isso, os outros discípulos fizeram isso. E quem faz isso hoje? A igreja. É essa a responsabilidade, é a igreja. Lá nos versos 4 a 13 do capítulo 6, tem uma listagem, você em casa pode ler. Tem uma listagem do que Paulo sofreu. Não é uma autorrecomendação, como a dos falsos mestres, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 1. E sim um panorama das ações de Paulo. Lá no capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 1, existe uma recomendação de Paulo.
Mas aqui não. Aqui é apenas uma listagem daquilo que Paulo sofreu quando se decidiu a seguir e a fazer a vontade de Deus através de Cristo, quando ele reconheceu isso. Nós também passamos por isso. É claro que não vamos passar de igual modo como Paulo, mas a perseguição está aí na porta, certo? Que Deus possa nos abençoar nesse momento. É tão bom falar da palavra de Deus que a gente esquece da hora. E assim a hora avançou, meus amados. Mas ainda temos a oportunidade de ouvir mais uma melodia musical. E logo após a melodia se encerra o programa. Por isso, desde já, eu agradeço a participação, o comentário de todos os irmãos, da diaconisa Marlene aqui, quando ela teve uma pequena participação com a leitura da palavra. E está gostando do programa, por isso que ela está vindo. Já é o terceiro, se eu não me engano, é o terceiro que ela vem, né? Então vai continuar vindo. E eu quero passar o microfone aqui para ela dar as suas recomendações finais. Amém. Louvado seja Deus. Que palavra abençoada vindo da parte de Deus para cada um de nós, né? Que vocês possam meditar na palavra de Deus e buscar a Jesus enquanto é tempo, enquanto vocês estão vivos, respirando, porque eu costumo dizer que a nossa vida é igual uma vela acesa. Quando ela se apaga, pronto, assim é a vida da gente. Depois que a gente para de respirar, pronto. Então que você tenha a chance e a oportunidade de buscar a esse Deus que é tão maravilhoso. A gente vendo aqui o diácono Roberto falando sobre a palavra de Deus, falando de Paulo, que ele antes era um perseguidor dos cristãos, mas quando ele teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele teve a sua vida transformada. E assim ele passou a ser perseguido. E nós também não somos diferentes. Nós vamos passar por essas perseguições. Mas nós temos um Deus que Ele luta por cada um de nós. Ele nos livra de todo o mal. Que assim a palavra de Deus possa entrar nos corações de vocês nesta manhã. E que Deus possa estar abençoando a cada um. E eu louvo a Deus e agradeço pela rica oportunidade que Ele me deu nesta manhã de poder ler a palavra dEle. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai de vida, bondade, Senhor, sou tão somente grato a Ti por esta manhã, por mais um programa. Que o Senhor nos conceda a Tua paz, as Tuas misericórdias, o Teu amor sempre. Em nome de Jesus. Amém. Encerraremos com mais